Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos iniciando mais uma aula de História. Hoje iremos abordar a Reforma Protestante. As mudanças políticas, sociais e econômicas ocorridas na Europa durante a Baixa Idade Média, combinadas com as críticas ao alto clero, deram origem à Reforma Protestante, movimento que promoveu uma nova divisão da cristandade europeia. Para compreendermos os fatores que levaram o surgimento de tais questionamentos e suas consequências para a sociedade europeia, temos que entender como estava organizada a Igreja Católica ao final da Idade Média e início da Idade Moderna. A Igreja Católica, durante a Idade Média, ela era a grande proprietária de terras. Muitos autores vão defender que ela era a maior senhora feudal do período. Inicialmente, a igreja ela vai se opor à centralização política da figura dos reis. Ela temia que a centralização política pudesse diminuir a influência política e social da igreja na sociedade europeia. Ela também vai condenar o lucro e a usura, medida que vai se chocar com os interesses da burguesia. Por fim, ao final da Idade Média e início da Idade Moderna, a igreja passa a receber críticas devido à venda de indulgências. O contexto da Reforma Protestante está inserido no interesse dos nobres em rever terras doadas à Igreja, assim como as críticas decorrentes dos abusos cometidos pelo clero, como a venda de simonia e a venda de cargos eclesiásticos. Havia também o interesse da burguesia num desenvolvimento do comércio, e por fim, o humanismo influenciava o pensamento da época. A Reforma Protestante ela ganha forma na Alemanha. Ela é conduzida por Martinho Lutero, que era contra a venda de indulgências, e ele inicia um processo de contestação às práticas da Igreja, uma vez que ele organiza um documento conhecido como as 95 Teses, e ele vai pregar na porta da Catedral de Wittenberg. A partir desse momento, Martinho Lutero passa a ser perseguido pela Igreja Católica, que exige uma retratação pública do monge em relação aos seus questionamentos. Aproveitando-se da situação, nobres da região da Alemanha se aproximam de Lutero e passam a protegê-lo. Sem ter como capturar Lutero, a Igreja Católica, na figura do Papa Leão X, vai excomungá-lo da Igreja. Lutero, então, dá início a um processo que vai ficar conhecido como Reforma Protestante. As ideias de Lutero vão dar origem a uma nova organização cristã na Europa, conhecido como luteranismo. Dentre outras coisas, o luteranismo criticava o culto de imagens, vai promover a manutenção de apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, vai também promover o fim do celibato dos clérigos, vai defender a livre interpretação da Bíblia e a salvação pela fé. As ideias de Lutero vão ganhar força na Europa e influenciar outros pensadores, tal como foi o padre João Calvino. O padre João Calvino se apropria das ideias de Lutero e, a partir desse pensamento, inicia suas pregações, nascendo dessa maneira o calvinismo. Uma política de Calvino que diferenciava de Lutero era a defesa da predestinação absoluta. Para Calvino, Deus já havia decidido as almas que seriam salvas ou condenadas. E o maior exemplo do amor de Deus para o indivíduo seria a sua riqueza e prosperidade. Por isso, Calvino vai ser um defensor da valorização do trabalho e da prosperidade econômica. As ideias de Calvino serão amplamente aceitas pela burguesia. Na Inglaterra, nós vemos o nascimento do anglicanismo. Mas para entendermos a formação do anglicanismo, temos que compreender que foi uma medida política adotada pelo monarca inglês Henrique VIII, que realiza um rompimento com a Igreja Católica, uma vez que ele confisca as terras da Igreja e cria um documento chamado Ato de Supremacia, documento que tornava o rei da Inglaterra senhor supremo da religião nacional no seu país. A Igreja Católica, temendo a expansão das ideias reformistas, se reúne no famoso Concílio de Trento, dando início à Reforma Católica ou Contra-Reforma. As principais medidas defendidas na Reforma Católica era a reafirmação dos dogmas
da Igreja Católica, a criação do Index, uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica para seus fiéis, a reorganização do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a famosa Inquisição, que era a perseguição da Igreja Católica a todos aqueles que eram considerados hereges, e também a expansão do catolicismo. Nós vamos ver a principal ferramenta da expansão do catolicismo vai ser a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534, que tinha por objetivo alcançar novos adeptos do catolicismo fora da Europa. A Companhia de Jesus vai ter uma participação muito importante no processo de colonização europeia na América. Então, Reforma Protestante, nós fizemos o resumo. Eu vou ficando por aqui. Desejo bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.